Power Query com unificação de base. É isso que vamos ver nesse vídeo. Fala pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai estar vendo como usar o Power Query para unificar bases, isso mesmo. Tá? Então nesse vídeo a gente vai aprender a utilizar um recurso extra do Excel, que é o Power Query, onde a gente vai estar unificando diversas bases. Então fica aí até o final do vídeo para você aprender tudo direitinho. Estou deixando na descrição do vídeo 10 planilhas de dashboard mais 10 planilhas mais 3 dashboards totalmente de graça para você baixar. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo. E se você não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, dá o like se gostar do vídeo, compartilhe esse vídeo e deixa um comentário o que você achou desta aula, ok? Então, vamos lá para o computador para a gente ver como que a gente faz isso. Então, aqui é o seguinte, eu tenho duas bases de dados, sendo que a minha base principal vai ser essa aqui, ó, base, que é onde eu tenho mais colunas, e essa aqui é uma base subsidiária. Então, nessa aqui, ó, base, eu não tenho repetição de linha de funcionário, e nessa aqui, como tem o afastamento, eu tenho repetição de linhas. Só que essa aqui tem tipo 4 colunas, e essa aqui tem basicamente umas 30 colunas. E eu preciso fazer o quê? Unificar essas bases e repetir aqui as linhas da base com as linhas de afastamento. Então, eu poderia muito bem fazer isso com ProQV, mas iria demorar demais. Então, vocês vão conhecer um recurso chamado Power Query. Isso mesmo, Power Query vem solucionar muitos problemas que a gente tem no Excel. E é uma ferramenta excepcional que a gente vai ver agora, tá? Só para mostrar o arquivo, né? Então, eu tenho aqui, ó, várias linhas aqui, ó, afastamento, tal, motivo. E aqui eu tenho os dados. Então, esses dados aqui, eles não se repetem, tá? Então, eu vou fechar aqui, vou fechar essa aqui. E agora a gente vai abrir um arquivo novo. Então, abrir um arquivo novo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui em dados. Vou vir em obter dados. Dados da pasta de trabalho do Excel. No caso que eu quero. Posso buscar dados de muitos locais, mas nesse momento eu vou buscar um dado da pasta de dados do Excel. Então, o primeiro cara que eu vou trazer para dentro da minha base é o base. Então, ele já fez a leitura aqui, ele enxergou que dentro daquela pasta existe esse arquivo chamado fiscalização, que está com esses dados aqui. Só que antes de eu fazer a importação dele, eu quero trabalhar os dados deles. Então, eu vou vir em transformar dados. E aqui eu tenho uma gama de coisa para transformar os dados. Por exemplo, aqui eu tinha zero à esquerda. E aqui eu não tenho zero à esquerda. Então, eu preciso que esse zero à esquerda volte. Então, como que eu faço? Se a gente observar aqui no cabeçalho, eu tenho do lado aqui, ó, um informativo do tipo de dados que ele identificou por conta dele. Então, ele fez uma leitura dos dados que estavam na tabela e ele acha que isso aqui é um texto. Aqui ele acha que é um número, mas para mim não é um número, porque eu tenho um zero à esquerda. Então, eu tenho que clicar aqui e eu vou transformar esses dados para texto. E agora ele vai me dar uma mensagem. Alterar tipo de coluna. A coluna selecionada possui um tipo de conversão existente. Deseja substituir a conversão existente ou preservá-la e adicionar a nova conversão com uma etapa separada. No caso, eu não quero preservar, eu quero substituir. Se eu quisesse preservar, eu clicaria em adicionar nova etapa. Ele vai criar uma nova etapa aqui, mas não é o que eu vou fazer, eu quero substituir. Então, eu dou substituir e agora a gente vê que ele jogou o zero à esquerda. Isso ocorre, nome ok, para cá, para ID. Eu quero fazer a mesma coisa, substituir. E eu vou ver aqui, ok, aqui para registro, também vou fazer a mesma coisa. Ok, substituir e pronto. Para lá a gente tem mais dados, tem mais uma infinidade de dados, mas não me interessa.
para a aula, tá ótimo aqui. Então, fiz isso, agora eu vou fazer o quê? Então, eu já fiz o tratamento dos meus dados, da forma que eu queria tratar. Agora, eu vou clicar aqui ó, em fechar e carregar. Não, tem uma setinha bem pequenininha aqui do lado. Então, você vai clicar nessa setinha e agora você vai colocar aqui fechar e carregar para. E aí, o Power Query vai te abrir uma gama de opções. Carregar para uma tabela, carregar para um relatório de tabela dinâmica, carregar para um gráfico dinâmico, apenas criar uma conexão, entre outros aqui. No caso, eu vou criar apenas uma conexão. E o que ele vai fazer? Ele vai criar a conexão com a minha base de dados, que está aqui, ó. Então, ele apenas criou a conexão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou obter a segunda tabela. Então, eu vou vir aqui novamente, obter dado, repetir o processo. E agora, eu vou pegar essa outra tabela aqui. Já reconheceu a tabela aqui, transformar dados. Agora, novamente, vem para ID, vou colocar texto, substituir. Vem para CD, vou colocar texto, substituir. Ok? Os demais, esse campo aqui, por exemplo, eu não quero. Então, dou um delete, ele tira o campo fora. Ok? Feito isso, está tratada a minha tabela. Novamente, vou clicar aqui na setinha, fechar para, e vou criar uma nova conexão. Maravilha, está feito. Tenho as minhas duas tabelas aqui dentro. Porém, ainda eu não fiz o que eu preciso, que é trazer as informações dessa tabela para esta tabela aqui. Então, eu vou dar um clique aqui na tabela de cima, com o lado direito, editar. Ele vai me abrir novamente o Power Query. Só que agora eu quero fazer o tal da mesclagem, que ela substitui o que seria o ProQV. Porém, eu faço tudo de uma única vez. Tá? Então, como que eu faço a mesclagem? Aqui em página inicial, eu tenho aqui, ó, mesclar consulta. Então, eu posso mesclar consulta para a tabela selecionada. Então, eu busco as informações da outra tabela que eu quero e adiciono nessa tabela. Ou eu posso mesclar para uma nova tabela. Então, eu posso preservar as duas tabelas e adicionar uma nova tabela com essa nova estrutura. No caso, eu não quero, isso não me interessa. O que me interessa é eu mesclar nessa própria tabela aqui. Então, eu vou clicar aqui, mesclar consultas. Ele vai me abrir esse painel, aonde ele vai trazer as informações da tabela que está selecionada. Então, aqui eu tenho ID e registro. E eu quero mesclar isso com a tabela de afastamento. E aqui eu tenho nomes diferentes. Vai funcionar? Vai, porque a mesclagem ela funciona da seguinte forma. Eu vou selecionar, eu vou unificar dois campos para fazer mesclagem. Então, eu vou juntar ID e mais registro. Então, eu seguro o CTRL, clico em ID e depois clico em registro. E aí eu venho na tabela de afastamento, eu clico em ID, o CTRL segurado, e depois eu clico em RCD. E agora vai aparecer aqui embaixo a quantidade de registro que ele encontrou da tabela de afastamento que corresponde para essa tabela e que ele vai acrescentar nesta tabela de cima. Ok? Kinarelli, se eu fizer isso aqui, ó, deixa eu tirar aqui, deixa eu ver se ele não está deixando. Calma. Se eu fizer isso aqui, ó, eu selecionar registro e ID, o que ele vai fazer? Olha aqui,
presta atenção no que ele está fazendo. Ele está colocando aqui, ó, 1 foi o campo A, 2 foi o campo registro e 3 foi o campo ID. Então, o que ele fez aqui? Ele concatenou o A mais o 0 mais o ID. E está comparando com isso aqui. Ele não vai encontrar nada. Entendeu? Então, quando você vai fazer a concatenação, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Então, vamos clicar aqui fora, tira o CTRL daqui, segura o CTRL. Então, aqui, ó. Tem o ID, ó, ID com ID. Ele está fazendo a correspondência aqui, ó. Tá? Só que agora eu vou segurar o registro. Então, ele sabe que é ID mais registro. Aí ele não encontrou nada. E agora eu vou vir aqui embaixo e é ID mais registro. E agora ele vai fazer a correspondência. Ele encontrou. Beleza? Então ele fez aqui. Agora eu vou dar um OK. E pronto. Ele juntou as informações. Onde estão essas informações? Aqui, ó. Tabela. Mas, Quinarelli, eu não quero tabela, eu quero os dados. Sim. Como que eu vejo esses dados? Aqui, se você verificar, tem duas setinhas. Se você clicar nas duas setinhas, ele vai te trazer todos os dados que tem dentro dessa tabela. E agora você vai informar para ele o que você quer levar para dentro dessa tabela. Eu quero tirar esse e esse. Quero deixar só a data e o motivo. Aí eu vou dar um OK. E o que ele vai fazer? Juntar na minha tabela as informações. Olha que magnífico. Então, agora eu posso fechar aqui, porque agora você não tem mais, porque você está trabalhando em uma única tabela. Então, ou seja, na conexão. Ele alimentou esta conexão aqui. E agora, como que eu faço para me extrair esses dados para minha planilha? Clico com o lado direito do mouse, venho aqui, ó, carregar para, e aqui você faz o que você desejar. No caso, eu quero carregar para a minha tabela. Está descarregando para cá, está fazendo a leitura, né? Então está aqui, ó, terminando, e despejou aqui. Posso fechar aqui. Se eu vier para cá, eu tenho as informações que vieram da outra tabela para cá. Mas como eu tenho certeza que ele fez isso? Vamos tirar a prova dos 9? Então, vamos lá. Vamos pegar um registro que esteja duplicado aqui. Por exemplo, 474. 474, ele é registro, mais o ID mais registro, os dois são iguais. Então, significa que essa linha foi repetida. Vamos lá no afastamento dele. Tem 2 afastamentos. Ah, mas isso aqui não está me... Você não está me convencendo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Foi o 474. Vamos na nossa tabela original, base. Vamos colocar um filtro aqui. E a gente vai pegar o 474. Que é o primeiro aqui, 474. Quantas linhas eu tenho do 474? Eu tenho uma linha. Quantas linhas eu tenho do 474 aqui? Duas linhas. Ele repetiu, ele mesclou tudo.
Isso é magnífico do Power Query. Então, assim, ó, Power Query tem uma infinidade de recursos que ajuda demais no complemento do Excel. Beleza? Então é isso que eu trouxe para vocês, tá? Então hoje nós vimos aqui nessa aula de Power Query, ainda nós não vimos nem 2% de Power Query, tá? Nessa aula de Power Query, onde a gente aprendeu a unificar duas tabelas com informações distintas. Beleza? Então é isso e vejo vocês na próxima aula.